Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Há 112 anos, renascia na Terra um espírito de escola, e renascia à semelhança dos apóstolos de Jesus. Nem sedas, nem clarins, nem triunfos, nem glórias. O Mestre nasceu numa estrebaria entre Belém e Jerusalém. E este nasceu em um pequeno burgo próximo a Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Todos já sabemos que se trata do extraordinário amigo dos sofredores, Francisco de Paula Cândido. Esse nascido com características muito especiais, veio dar cumprimento à promessa de Jesus. Lembramos que Jesus estava chegando a Jerusalém pela última vez. E quando estava próximo da cidade dos reis e dos profetas, ele falou que era também um período muito duro para ele, porque toda atividade do bem sempre encontra obstáculo. E a atividade de que ele era portador, reformar a sociedade, caracterizava-se, sobretudo, pelos disparates de uma época de ignorância e de barbarismo. Então, ele veio trazer, na área da filosofia, o mais notável conceito da humanidade, o amor, como terapêutica para todos os problemas humanos. A mim, me fascina quando vejo, por exemplo, um dos maiores cancerologistas do mundo, o Dr. Bernie Siegel, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, dizer que o amor é tão poderoso que, se nós realmente amarmos, o nosso cérebro produzirá hormônios específicos e não haverá desgaste em nosso organismo. Em um dos seus livros maravilhosos, lançado recentemente, ele apresenta a história do amor como terapia para a saúde. E ao apresentar essa terapia, ele tem a coragem de dizer: na minha condição de médico, cirurgião, de haver atendido milhares de crianças e adultos e idosos portadores de neoplasia maligna, eu tenho aplicado mais do que os processos cirúrgicos e os processos medicamentosos, a terapia do amor. Quando um paciente chega e apresenta para ele o seu quadro doloroso, aflitivo, ele faz 3 perguntas. Você pretende ser atendido tecnicamente, à luz da terapêutica científica? Você prefere uma cirurgia imediata ou você prefere a autocura, na qual não haverá medicamento, haverá somente você diante da sua dor? E, como é claro, os pacientes, em geral, optam por serem seus próprios médicos. E nesta obra a que me refiro, ele apresenta inúmeros casos de cura total, absoluta, do desaparecimento do tumor de neoplasia maligna. As experiências de laboratório,
toda a pesquisa científica é feita anteriormente. E um paciente assina um documento que optou por fazer terapia mental. Ao invés de ser um canceroso, o indivíduo é alguém portador de câncer. É muito diferente. Porque quem carrega uma coisa, liberta-se dela no momento próprio. Mas quem é a própria coisa não tem o que fazer para poder libertar-se. E é impressionante. Eu acompanho esse médico, que eu tive a grande alegria de conhecer pessoalmente nos Estados Unidos, há 30 anos. E sempre me reportei às suas experiências terapêuticas da vontade. Ele era materialista, absolutamente ateu. Só acreditava no organismo, nas leis da natureza. E no nosso encontro pessoal, quando ele me convidou para fazer um debate público na universidade a respeito da terapêutica convencional do câncer e a terapêutica da doutrina espírita, ele me confessou largamente que era o espiritualista que acreditava essencialmente no poder da mente, portanto, do espírito. E tivemos um seminário para 1.000 pessoas da universidade, médicos, enfermeiros, paramédicos, somente para eles e alguns doentes de câncer. Ficou registrado na universidade esse trabalho, essa experiência, pela primeira vez em Yale, a grande universidade, considerada uma das 10 melhores do mundo. E nos tornamos amigos. Amigos mandaram-me agora seu último livro, que acabei de ler, e ele repete a facilidade com que cada qual pode curar-se. Ele não garante que todos se vão curar. É óbvio, alguém tem que morrer. Não creio que seja muito bom termos 300 anos. Com 95 eu já não aguento mais. Agora imaginem com mais 95. Então o fenômeno da morte é um fenômeno natural. Nada de adjetivos pungentes, dolorosos. É como numa viagem perfurar o pneu. Substitui e nós vamos chegar ao lugar do nosso destino. É uma coisa muito comum, muito natural. Então, dentro desta colocação, ele segue a medicina do futuro. E agora, recentemente, a Organização de Cardiologia Brasileira declarou que os cardiologistas acreditam, defendem e aplicam a tese de que quem tem religião tem menos ataque cardíaco do que aqueles que não têm religião, seja qual for a religião. É que vale dizer que tenha sentido existencial, que tenha uma meta, que haja desenvolvido para si algo de essencial para a existência. E numa das suas obras, o Dr. Borney diz que o câncer não é tão terrível. Agora, a palavra, sim, é terrível. Quando um paciente vai ao médico e recebe o diagnóstico de câncer, ele já acha que já morreu. Só está agora vivendo pouco. Mas se por acaso o médico disser que ele tem uma neoplasia maligna irreversível, o paciente não entende nada, não morre do câncer. Então a mente se encarrega de nos ajudar ou de nos destruir. Nós somos um dínamo gerador de energia. O nosso cérebro, quando é acionado por pensamentos bons, produz um hormônio muito semelhante àqueles que proporcionam bem-estar.
quando somos pessimistas, quando temos muitas dúvidas e desequilíbrios, o nosso cérebro produz uma substância equivalente a qualquer droga degenerativa. E isto é fácil de ver. As pessoas idealistas, as pessoas fraternas vivem muito mais do que os pessimistas, aqueles que cultivam angústia, os que têm a psicose da doença. Então, eles cultivam problemas cujas cargas mentais não suportam aquelas mensagens contínuas de depressão e de angústia. Nessa obra do doutor, nós podemos encontrar uma das belas lições do Espiritismo, o sentido da vida. Morrer não é uma desgraça, é um fenômeno normal. Todo mundo que nasce vai morrer. É apenas adaptarmos a nossa mente, como todo mundo que nasce tem doença. O que é a doença? É a impotência do organismo resistir à invasão de vírus, bactérias e etc. E o que é o indivíduo ter uma vida alegre, jovial? É acreditar que isso é normal na criatura humana e que não morre somente o nosso vizinho, morre também alguém dentro de nossa casa. Às vezes encontro espíritas que devem conhecer essa regra, que me dizem, mas meu pai morreu. Eu pergunto, e daí? Ah, mas não podia. Por quê? Porque é seu pai? Em cada segundo morre 7.000 pessoas. Um dia há de ser uma pessoa nossa. Não vão morrer só os outros. Imagine morrer todo mundo e a gente ficar sozinho na Terra. Fazendo o quê? É uma barbaridade. Então eu me lembrei de uma anedota de caráter médico. O paciente foi ao médico e, muito desolado, ele perguntou, doutor, afinal, o que é que eu tenho? E o médico lhe disse, tenho 2 notícias, uma má e uma boa. Qual é que você quer que eu lhe dê primeiro? A notícia má. Você está com Alzheimer. Meu Deus! E qual é a notícia boa? Dentro de 10 minutos você já esqueceu. Porque tudo na vida tem o seu lado positivo. Quer dizer que a tragédia está na hora em que nós pensamos aquilo. Porque o indivíduo de Alzheimer não conhece, não sabe. O meu pai teve Alzheimer. E tinha horas que ele diz assim, você é meu filho qual? Eu digo, um dos 13. E ele me respondia. E eu tive 13 filhos, eu digo, mais 3 abortados. Mas eu era um homem ou um animal? Eu digo, animal, humano, as duas coisas. Então, tudo está na nossa forma de ver a vida, de encararmos os nossos problemas. Por exemplo, quando eu era muito jovem, o que não faz muito tempo, eu fiz um concurso para me tornar funcionário público. E naquele tempo havia um órgão no Brasil chamado DASP. Era uma tragédia. Só passava quem sabia. E então a primeira questão de língua portuguesa foi a seguinte: colocar uma vírgula na seguinte frase: levar uma pedra do Brasil à Europa, uma andorinha só não faz verão. Se alguém quiser colocar vírgula, eu aceito. Levar uma pedra do Brasil à Europa, uma andorinha só não faz verão. Ora, nós que já ouvimos muito uma andorinha só não faz verão, raciocinamos aí. Mas com uma vírgula, essa frase muda completamente. Levar uma pedra do Brasil à Europa, vírgula, uma andorinha só não faz, vírgula, verão. Vocês verão que uma andorinha só não faz. Então, tudo está naquela visão da nossa relatividade para o bem, para o ideal, para o mal. Um grande filósofo contemporâneo asseverou que não existe o mal, existe a ignorância. E também o bem é o conhecimento.
São formas apenas de filosofia. Eu estou passando muito bem. Ótimo. Mas estou passando muito mal. É claro, meu organismo está debilitado e instalou-se uma doença. Mas isto não é um mal, é uma ignorância do problema de saúde. Na hora que eu souber o antídoto para este mal, eu recupero a saúde. Dessa forma, esse admirável mestre terminou me dizendo, por fim, que agora estudava o Espiritismo, por uma razão muito bela. Quando Jesus estava chegando a Jerusalém, ele disse, neste momento, o Filho do Homem, com H maiúsculo, sofrerá, será perseguido, negado, maltratado e, acima de tudo, crucificado. Então Pedro, vendo este projeto, disse, não, Senhor, eu não deixarei, nós não deixaremos. Aí Jesus tirou a mão dele e disse, cala-te, Satanás, porque tu próprio me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Como ele conhecia nosso caráter, nossas debilidades, assim aconteceu. E veio aos discípulos uma grande tristeza, porque naqueles 3 anos de convívio com Jesus, de ver as maravilhas universais, eles viviam num verdadeiro paraíso. E agora, como seriam suas vidas depois que Jesus se fosse? E disseram a Jesus, não nos deixes órfãos, porque ele era como uma mãe. Então ele olhou para Pedro e disse, eu vou pedir a meu Pai, para que vos mande o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, alguém que vos repita as minhas lições e diga coisas novas que ainda não podeis suportar. A isso a Bíblia chama a segunda volta de Cristo, ou o Consolador prometido. Nasce aquele menino dentro de uma humílima residência, efeito de um matrimônio de um homem muito pobre, com uma senhora lavadeira do Rio das Velhas, que ainda hoje existe na cidadezinha de Pedro Leopoldo. Era uma senhora analfabeta, Dona Maria João de Deus. E quando ele completou 4 anos de idade, seu pai era vendedor de loteria federal. A mãezinha desencarnou e ele ficou profundamente abatido. Era muito católico já aos 4 anos. E no dia de tempestade, aquela região entre morros sempre tem tempestades terríveis. Ele estava na sala e passou a ter medo dos relâmpagos, dos trovões. E a mãe dele, que era morta, aparece à porta e chega até ele e diz assim, Chico, meu filho, venha ver a mensagem de Deus. Pega-o pela mão e leva-o até a porta. Olha a natureza, o bailado, as cores maravilhosas dos raios, o trovão. Então veja, isso é uma música. E esses relâmpagos são a dança. Nunca tenha medo das coisas de Deus. Nasce aí a maior faculdade mediúnica dos últimos séculos. Aquele menino de 4 anos apenas passa a ver o mundo espiritual com a claridade natural de quem tem a percepção do mundo físico. E a sua vida é a mais notável história que a humanidade jamais escreveu. Eu tive a grande felicidade de o conhecer pessoalmente, no ano de 1948. Ele estava com 38 anos e eu estava com 21. Encontramos-nos em Belo Horizonte, porque eu havia sido objeto também de algo muito curioso, como narrei aqui no domingo. A conferência que eu ia fazer em Aracaju, no dia 27 de março de 1947. E no momento eu esqueci completamente o que ia dizer. Então, naquele momento de agonia, eu vi entrar um senhor
que eu não conhecia, e me disse: acalme-se, fique de pé, porque todo aquele que pretende servir Jesus deve estar sempre de pé. E eu não estou de pé por causa de umas hérnias de disco, a melhor companhia para uma vida de sofrimento. E depois de passar pelas hérnias, fazer várias cirurgias, eu fiquei com uma sequela, que agradeço todo dia a Deus. Mas então, sempre de pé, o que é que vale dizer? Mãos no trabalho. Madre Teresa iria dizer mais tarde: as mãos que trabalham valem mais do que os lábios que oram, e é verdade. Orar é fácil, mas transformar a prece em ação é muito difícil. Leon Tolstói, o grande escritor russo, narra que um dia um sacerdote passou pelo campo e encontrou um mujik, um agricultor, trabalhando na terra. E o sacerdote disse: homem, abandona a enxada e vem comigo ao templo orar. E o homem respondeu: não posso, eu estou arando. E o sacerdote disse: fazes bem, é melhor arar do que orar. Nós agora oramos pela paz do mundo, mas não temos paz dentro de casa. Nós pedimos Deus que apazigue russos e todos os povos que lhe estão submetidos. Mas será que nós temos paz? Pai, filho, filhos e pais, pessoas que se amam. Por uma bobagem, quantas vezes ficamos inimigos, com o ódio que nos matamos, que é a maior violência. Deus nos deu um instinto, que é o instinto de preservação da vida. Todos os animais têm. Qualquer animal, quando chega no perigo, ele para, porque o seu instinto de preservação da vida atua no seu inconsciente. E, no entanto, nós nos matamos por qualquer coisa, por um desgosto, porque o nosso raciocínio é ególatra. Então, Jesus mandou que viria um consolador para as horas difíceis. Mandaria alguém, mas não seria alguém em corpo físico, seria alguém ideal. E isto foi o Espiritismo, que apareceu no dia 18 de abril de 1857, através de um livro, o Livro dos Espíritos, que é um tratado de filosofia com 1019 questões, fora as perguntas e respostas, outras de Allan Kardec, que não foram catalogadas dentro daquelas questões que fazem o Livro dos Espíritos. Dessa forma, aquele menino Chico Xavier iria ser a maior demonstração do Consolador na face da terra. Católico, porque toda religião é boa, a depender da pessoa. Nenhuma religião salva a quem não se salva. Eu sou espírita desde muito jovem, mas não é o espiritismo que vai me salvar. São os meus esforços para fazer o que o espiritismo recomenda. Não tenha inimigos, não revide mal por mal. Procure ser irmão, do seu inimigo. Procure ser útil. Deixe na terra pegadas para quem vem depois, seguir os seus pés que levaram ao porto de segurança. Também a igreja não salva ninguém. Ela tem a sua teologia, ela tem o seu código, ela tem as suas leis morais. O católico deve ir pelo menos uma vez por mês à missa, senão ele está falhando. E aqueles 10 códigos da igreja são fundamentais. Eu encontro pessoas dizendo: eu sou católico. Eu digo que frequento a igreja quando posso. Então não é católico, é um simpatizante que não cumpre a igreja. Divaldo, agora eu sou espírita. E você frequenta as reuniões. Quando tem um problema eu vou para resolver. Não é isto. A função da doutrina é nos iluminar. Kardec colocou que o objetivo essencial é nos esclarecer, porque a ignorância
é o maior inimigo da criatura humana. Então, aquela criança, quando estava na escola primária, aos 8 anos de idade, a sua professorinha passou um texto, cada um escrever sobre um grão de areia. E todos aí escreveram sobre um grão de areia. Mas quando ela leu o que Chico Xavier escreveu, ela ficou indignada, porque ele havia colocado uma página de autoliteratura. Não veja no grão de areia a partícula mínima. Quando o sol lhe bate, é um diamante, e assim por diante. Todos na escola, inclusive a direção, entenderam que ele havia copiado, alguém havia escrito por ele, e ele havia sido inspirado pelo seu guia espiritual, Emmanuel, que graças à sua atitude moral e elevação espiritual, deixou escritos, entre outros autores, 432 livros. É o autor mais prolífero das Américas. Mas sobre quaisquer assuntos que se imaginem, literatura, artes, ciência, filosofia, religião, divertimento, poesias. Chico Xavier recebeu poetas de Portugal, de outros países no seu idioma. Recebeu várias cartas, consolando as pessoas, porque a sua função de médium, pessoa que está entre o mundo espiritual e o mundo físico, é consolar. Poderá haver maior consolo do que alguém muito querido nosso desencarna. E o Chico cunhou esta frase: a dor da saudade na desencarnação é dupla. Sente saudade quem ficou e sente saudade quem viajou. Porque os espíritos sentem saudade de nós. As lembranças, o carinho, a convivência. E por isso eles fazem de tudo para anunciar que ainda vivem, que continuam, que a vida é ininterrupta. Não estamos em duas vidas, mas em uma vida, em duas faces, a material e a espiritual. A espiritual é permanente. Antes do berço, nós vivemos. Depois do túmulo, nós vivemos. Então, nós temos a vida natural, física, e a vida real, a do espírito imortal. E Chico Xavier irá tornar-se o mais notável médium polivalente. Polivalente. No ano de 1954, eu tive um problema na garganta e fui diagnosticado com um câncer em São Paulo. E o médico disse que valia a pena, de imediato, eu fazer uma cirurgia. 54. Ainda não havia a técnica moderna. Mas eu lhe expliquei que morava na Bahia, em Salvador, e queria vir me despedir de meus pais. Como eu era funcionário público, o meu instituto mantém, no Rio de Janeiro, na cidade de Correias, um dos melhores hospitais do Brasil. E que eu iria fazer no instituto, porque eu não pagava nada. Então eu fiquei afônico, quase não podia falar, com dores muito fortes. Antes de vir a Salvador, eu passei por Belo Horizonte, avisei a Chico, e que iria visitá-lo. São um pouco mais de 80 quilômetros entre uma cidade e outra. Então eu ia visitá-lo na próxima quarta-feira. Estando em Belo Horizonte, eu já tinha vários amigos e combinamos com 3 deles irmos fazer uma visita ao venerando amigo. Nós fomos. Naquele tempo houve uma sessão e eu estava com muitas dores na garganta. E o Chico fez de conta que não notou, porque quando começou a reunião, ele ficava escrevendo, e um orador, outro, o tempo que ele escrevia, de 8h30 até 2 da manhã. E então ele me pediu para falar. Eu disse, mas não é possível. Ele sabe que me dói muito e que não aguento, mas aí eu fiz um esforço e falei. Falei 1 hora e pouco,
Mais tarde, ele me fez um outro bilhete, Dr. Bezerra de Menezes, e pediu que eu falasse até ele acabar. Eu digo, nossa, ele quer me matar, não é possível. E aí fiquei falando, fiquei rouco, fiquei de qualquer forma. E quando terminou a reunião, nós fomos à casa do seu irmão. Porque em Minas existem os melhores acepipes e guloseimas, as coisinhas feitas em casa, a broa de milho e 1 milhão de outras coisas. E então nós íamos sempre, pela madrugada, 2, 3 horas, comer broa, tomar café para dormir. E eu ia de braço dado com o Chico. Era junho e faz muito frio, ainda hoje, em Pedro Leopoldo. Então me aconcheguei, ele usava sempre paletó, até a desencarnação. E aí eu me aqueci um pouco, subitamente. Eu senti um perfume de rosas, mas daqueles que nos assaltam. E digo, Chico, que perfume ímpar. E ele me respondeu, pois é, meu filho. Aqui as rosas, nessa época, abrem-se e a cidade fica perfumada. Mais adiante, eu me voltei para falar com ele e senti um perfume de jasmim. Eu digo, que coisa curiosa. Chico, mas agora é um perfume de jasmim. Ele disse, Edivaldo, realmente. E daí a pouco, antes de chegar à casa do André Luiz, seu irmão, eu senti um outro perfume que eu não conhecia. Aí, Chico, esses perfumes estão saindo de você. Ele era uma pessoa fantástica. A resposta dele, não, Divaldo. Se eu fosse eliminar perfume, eu eliminava Detefon, que foi um superproduto dos tempos passados. Então eu percebi que ele era médium olorífico, médium que exala perfumes. Na hora de dar o cafezinho, eram xícaras sem pires e com uma única colher para mexer em todas. Ele pegava numa xícara com luzes dessa, passava, e a xícara suava, perfume de angélica, perfume de rosas. Cada pessoa que recebia 30, 40, ali com a luz acesa, todas as pessoas, sem nada de mística ou de farsa, de luz apagada, não, tudo ali natural. Mais tarde nós constatamos, porque os estudiosos da mediunidade dele escreveram páginas e páginas. Mas eu estava quase que não podia falar. Chegamos à casa do seu irmão e ele me disse, Divaldo, eu posso aplicar um passe em você. Você quer? Eu digo, Chico, nem se pergunta. Fomos a um quarto vizinho, eu e os 3 amigos, com ele 5. Éramos 5 homens. Entramos no quarto, que tinha uma cama, uma cômoda e uma cadeira. Pegou a cadeira, colocou na porta e me pediu para sentar. Trancou a porta por dentro. A janela entrava claridade. Então alguém pegou um cobertor, dorme bem, esse cobertor maravilhoso, né? Que quando a gente cobre a cabeça, descobre os pés. Quando cobre o pé, descobre a cabeça. Lá em Belo Horizonte chamam bicicleta, porque você fica o tempo inteiro mudando. Pois bem. Então fechou e ele disse, apague a luz que estava atrás de mim. Veio um escudo de breu. E ele disse, Divaldo, ore o Pai Nosso. Até aí era o Chico falando, a voz. Eu então comecei, Pai Nosso, que estás nos céus. Aí eu ouvi, e os meus amigos, Divaldo desce, numa voz feminina. Eu tive um susto, porque não havia nenhuma pessoa do sexo feminino. E claro, eu conhecia a voz de meus amigos, e a do Chico era uma voz muito especial. E então, a voz se aproximou de mim e me disse, abre os olhos, porque eu estava orando de olhos fechados. Quando eu abri os olhos, estava de frente de mim, com 1,60 m, 1,65 m mais ou menos, uma jovem, loura, o cabelo partido ao meio, loura, e a claridade dela era tão grande que eu via os tijolos, as marcas dos tijolos no chão. Eu então olhei e disse assim, meu Deus! E ela disse, Ir bin Sheila,
eu sou Sheila. Mas falou do mais perfeito alemão. Eu ainda não tinha visitado a Alemanha, mas a partir daí eu já visitei mais de 20 vezes. E todo o sotaque, eu passei por várias cidades, posso hoje distinguir os sotaques. Eu vi aquele espírito notável, ela me disse, eu era enfermeira na Primeira Guerra Mundial e desencarnei na cidade de Hamburgo. O meu namorado estava também na guerra, eu estava com 16 anos de volta. E então um petardo, uma bomba, caiu perto de mim e um pedaço dela me levou metade do rosto. Eu caí e quando eu estava naquele transe, eu ouvi uma voz que dizia, Sheila, desperte, não há tempo para dormir, vamos trabalhar. Eu abri os olhos, era um homem de barbas brancas, de olhos azuis, carinhoso. Eu disse assim, quem é você? Ele disse, Bezerra de Menezes. Nós vamos trabalhar muito, minha filha. Me tirou dali do corpo e já fomos trabalhar com os cadáveres que estavam ali na fronteira de Hamburgo, que é do lado oeste da Alemanha, e diante do mar. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar. E eu vou fazer você ficar bom disto. Você aguenta a dor? Eu era assim um pouco valentão. Eu disse, claro, eu aguento. Mas eu aguentava a dorinha, né? Parto, não há quem aguente sem gritar. E o meu caso era um parto psíquico. Porque ela disse, eu vou queimar. E tirou um objeto como esta caneta, com a diferença que a ponta era luminosa, como tem hoje. Naquela época não tinha. E era flexível, como se fosse de borracha. Abra a boca que eu vou fazer uma espécie de radiação. Eu abri a boca, ela introduziu, eu senti na língua e eu vi aquilo. Eu dei um grito que acordou até as sepulturas de Pedro Leopoldo. Daqueles gritos assim rasgados, porque eu não esperava. Onde é que me arranjaram uma dor? Era queimando o tal do câncer. Aí ela tirou e disse, você não falou que aguentava a dor? Eu disse, mas eu aguento dor, que isso, esse escândalo? Ela disse, mas vai ter novamente. Eu digo, não, minha irmã, eu já estou ótimo. Muito obrigada, não vai ter. Aí abri a boca novamente, uma segunda dose. Fiquei absolutamente curado naquela hora. Saí dali com a minha voz perfeitamente normal. Até hoje. E Sheila tornou-se minha amiga. Então, isso dá a ideia da mediunidade de Chico Xavier, em um campo de materialização. A pessoa que estava ali era uma jovem de 16 anos, que apertou minha mão, que me tomou o pulso, que me colou um objeto na garganta e me curou do câncer ou do que é que fosse. A partir de então, eu me fui introduzindo mais amigo, né? Desde 48, ele morreu em 1902, ou melhor, 2002. Então, nós tivemos uma convivência íntima. Eu dormi na sua casa, no mesmo quarto, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba. Então, posso falar tranquilamente, porque eu conheci em loco, com muita intimidade. E vou lhes contar um detalhe muito curioso. Chico Xavier era um excelente gourmet. Cozinhava muito bem, principalmente uma comida muito difícil, quiabo com galinha, que todo Belo Horizonte, Minas Gerais, usa. Eu não posso ver nem o quiabo e menos uma galinha. Já me lembro de Belo Horizonte. Mas como eu sou um bom gourmet baiano, um dia eu quis homenagear o Chico e disse que ia fazer uns pratos baianos. Levei camarão seco, que só a Bahia tem. Levei tudo que prepara, até o leite de coco eu levei ralado. Não era leite de coco de caixinha, não. Era ralado de costas, no ralo. E levei tudo, castanha, amendoim e etc. E numa sexta-feira, ele trabalhava, eu ficava na casa dele. Então, fiquei na casa e preparei uma galinha de chin-chin.
que é a coisa mais preciosa que Deus nos deu. Logo depois, um vatapá, daqueles que desencarna qualquer pessoa. Depois, um caruru, farófia. Preparei tudo e quando ele veio meio-dia, arrumei a mesa, ele olhou, ele também tinha bastante apetite, apesar de ser médio. Ele disse assim, Divaldo, é para comer? Eu digo, tudo. Então sentamos ali os dois, convocamos os espíritos e disse, vocês que não têm comida há muito tempo, aproveitem. Aqui estão os médios, comemos nós, comem vocês. Foi uma festa, mas era dia de sessão mediúnica. Eu não me lembrei. Então, à noite, era a sessão em que ele psicografava. Das 8 da noite às 2 da manhã, sem parar. 10, 12 mensagens de pessoas que estavam no público ou não, que era mandada pelo correio. E então, quando nós fomos para lá, eu comecei a falar, e o Chico tomava essa postura. Fechava os olhos e psicografava. Eu então vi que ele estava com dificuldade. E ele fazia... E não. Bom, eu disse, meu Deus, ele não está passando bem. Quando eu terminei, ele disse assim, Emmanuel, o guia dele, falou-me assim, diga seu amigo, quando ele tiver comida para trabalhar no campo, ele deixe isso para dia que o senhor não tem sessão. O vatapá subiu para o cérebro. A galinha de xinxim começou a dar um suor frio. Ele disse que a digestão é de 3 dias tranquilamente. Eu sempre ofereço qualquer coisa plus para ajudar o estômago. Então nós rimos muito, porque abalamos a mediunidade do Chico com um bom vatapá. Então, se alguma pessoa que viaja, vai aqui no Muqueca e fica afogado, faz parte da Bahia. Fique contente. É o sinal de que essa aqui é a Bahia. Esse rapaz era portador de uma mediunidade incomparável. Na primeira vez que eu escrevi, como eu contei domingo, eu era jovenzinho, tinha 17 anos, e era mais estúpido do que outra coisa. E escrevi uma carta, como escrevia naquela época, né? Excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier. Mas eu não sabia que excelentíssimo era a terceira do plural. Eu pensava que excelentíssimo era a segunda do plural. Então, tanto eu botava você como tu, Vossa Excelência. Daí eu recebo uma carta, meu querido Divaldo, você é tão jovem. Eu perguntei a Emmanuel como você era, e ele me levou à sua casa. Você estava orando, e eu vi na parede uma fotografia do senhor Petitinga, o pioneiro do Espiritismo do Brasil. Do outro lado, você tinha uma outra fotografia. Você estava sentado numa cama de tal natureza. E eu disse, Emmanuel, mas ele é jovem, tem 17 anos. E isso, para os senhores terem ideia, o que é a mediunidade? É esta faculdade de entrar no chamado mundo invisível à nossa vista comum, como dizia a médium Ivone do Amaral Pereira. E então terminava a carta, que eu tenho no meu arquivo, mande-me uma fotografia sua. Mas isso em 1947 era uma barbaridade. Para ir ao fotógrafo tinha que aguardar aquela explosão. A cara ficava também com um pouco de caliça, mas eu mandei. Fui a um fotógrafo de mesmo, fiz a foto e mandei para ele. Ele guardou até há pouco tempo antes de desencarnar. Então, a mediunidade do Chico, ao narrá-la, é uma forma de homenagear o médium de pés descalços. Porque na história da humanidade há um guru indiano chamado o Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele não usava calçados, era pés descalços. E ele, viajando pelo mundo, pela Europa, pela Ásia, onde passava, deixava marcas sanguíneas. E ele abalou o mundo por volta de 1930, 1938.
e desencarnou numa viagem em direção ao Nepal, o teto do mundo. Chico Xavier era o médium da simplicidade. Ele usava sapatões largos, porque tinha problemas de veias nos pés. E era aquela pessoa mais original do mundo. Um amigo nosso levou-lhe de presente uma vez 5 roupas. Era um paulista de boa situação financeira. E o Chico agradeceu, ficou constrangido, mas era normal que o amigo desse-lhe o presente. E ele me contou assim, ai, Divaldo, 5 ternos, 5 roupas de casimira. Eu então botei no cabide e fiquei alisando, alegre. Meu Deus, eu já tinha 2, 5 e 2, 7. Aí eu digo assim, qual é que eu vou vestir? Entrou Emmanuel, o guia espiritual, e disse, Chico, para que um corpo que é tanta roupa, não é indireta para ninguém, viu? Ele ficou com vergonha e distribuiu as 5. E ficou usando as normais. Ele era desse humor, mas humor generoso e rico. Então, teve uma vida dedicada aos infelizes. Ele recebeu mais de 1 milhão de mensagens escritas em 13 idiomas. Tanto da América do Sul, como da Europa, e também de Luxemburgo, que tem o dialeto, falam lá 5 línguas, e principalmente o dialeto luxemburguês. E ele recebeu principalmente uma no dialeto Yiddish, na língua árabe, para um dos mais altos mestres do judaísmo em São Paulo. Seu filho havia morrido, e ele foi, e o filho veio e escreveu-lhe em hebraico. Então foi feito um dossiê, um documento, provando que era o hebraico. E o Chico tinha apenas o curso primário. Quando ele começou a psicografar os poetas, e entre esses poetas, Augusto dos Anjos, que é um dos poetas mais difíceis da língua portuguesa, porque ele escreve em polissílabos, ele me contou que estava irrigando um canteirozinho de cebola e de alhos, porque ele trabalhava numa quitanda para poder viver. E Augusto dos Anjos chegou e ele estava molhando. Augusto dos Anjos disse, mas você é o médium através de quem eu vou me comunicar? Ele disse assim, não sei. Os que se comunicam comigo nem pedem licença. E Augusto dos Anjos disse, vamos ver. As palavras que eu tenho o senhor não conhece, porque são todas muito difíceis. E ele disse que riu muito do espírito, mas como é que eu vou usar um plantador de alho e cebola para traduzir a riqueza da língua portuguesa? E escreveu Parnaso de Além-Túmulo, 50 poetas diferentes, cada um no seu estilo. E até hoje é a maior obra de literatura poética que a humanidade jamais teve. Quando Humberto de Campos era imortal, ele disse no seu discurso, se este homem é o imitador dos nossos estilos, ele merece uma vaga aqui na academia, mas não uma vaga, 12 ou 13 vagas, porque ele escreve melhor do que 12 ou 13 de nós. E morre Humberto de Campos. Daí a 5 meses começou a escrever por ele. Escreveu quase 10 livros. Então é este homem que hoje o Brasil celebra e que através da TV foi considerado o maior vulto do Brasil de todos os tempos, por causa das suas peculiaridades. Era um homem que estava entre 2 mundos, era interexistente, estava entre as 2 faixas da matéria e da vida espiritual. A nossa homenagem, porque nossa casa deve-lhe muito. Eu me encontrava com ele numa cidadezinha próxima de Pedro Leopoldo. Eu o visitava 2 vezes por ano. E estávamos acompanhados por uma família de Franca, uma família produtora de calçados da época,
lembram do calçado Escatamáquia e vários que fizeram furor no Brasil. E esses eram da família Palermo, dona de uma grande fábrica de sapato. Ali estavam o marido, a senhora, os filhos. E o Chico olhou para mim e pediu à dona da casa: Ermelita, traga-me um caderno. Pegou o caderno e psicografou, às 10 horas da manhã. Então, leu para mim. E foi o maior choque da minha vida. Porque eu havia psicografado um livro ditado pelo espírito Rabindranath Tagore, o poeta da Índia, prêmio Nobel de Literatura, mas eu não sabia quem era. E fiquei com receio, guardei o livro. E indo lá, eu levei o livro numa sacola para conversar com ele. Ainda não tinha conversado. E Tagore veio por ele para dar o prefácio do livro, que se chama Filigranas de Luz. Então, era uma mediunidade tão extraordinária, mas o que mais me encantava era o homem, a simplicidade, a pureza de coração, a ingenuidade. Gostava de um fato de sorriso, hilárico. E como eu viajava muito, ele pedia para eu contar, porque em cada país que eu cheguei, eu pedi para me contarem a verve do sorriso, para poder dar uma piadazinha na palestra. E fiquei sabendo como é que o francês ri, o inglês, o alemão, o norte-americano. Fui aprendendo. E então Chico me disse assim: Divaldo, conta uma história de suas palestras. Eu então narrei uma muito interessante na cidade de Zurique, na parte da língua alemã. Eu só sabia de alemão ja e nein, nada mais. Sim e não. E então aconteceu algo muito interessante que extrapolou a minha capacidade mental. Eu estava falando e um tradutor para o alemão foi acompanhando, quando de repente Joana de Ângeles me disse: ele errou. Ele disse outra palavra, repita. Eu então disse assim: olha, eu vou repetir a frase. Repeti a frase, ele errou novamente. Aí Joana me disse: tente novamente. Eu então falei em português, fiz um outro sentido, e ele errou. Então Joana me diz assim: diga ao público em inglês que ele se equivocou. Porque eu falava reencarnação, e ele, por ser protestante, falava ressurreição. Não era a mesma coisa, é um abismo. Então eu disse: olha, eu vou pedir licença para dizer em inglês. Na Europa praticamente todo mundo fala inglês. E então os senhores, por favor, me ajudem. E aí eu falei a palavra. No inglês, pau da lima, né? Aquele sotaque do pau da lima. Então falei tudo. Muito bem. Estava ótimo, aí contei para ele, mas ele era tão ingênuo que a sua ingenuidade comovia. Ele aí também me rebateu contando uma anedota, que naquele período da ditadura estava no Rio de Janeiro, havia um tipo de lotação que devorava tudo. E então, a lotação estava muito cheio, muito cheio. E aí o chofer deu um freio de arrumação, aquele freio que a gente vai jogado e arruma. Então, deu freio para trás, arrumou. Então, um senhor se voltou para o chofer e veja, e ele disse: não sei se devo contar, porque é um palavrão. Eu digo: mas Chico, eu sou adulto. Eu também sei alguns, eu não falo, mas sei. Ele disse: Divaldo, é uma coisa horrível. Eu digo: olha, você fale, porque agora eu vou pensar uma coisa também horrível. E às vezes não é. Ele disse assim: o homem cambaleou, pegou o chofer e disse: olha lá, seu miserável. Era o palavrão, miserável. Olha, seu miserável, eu já sou coronel. Ele disse assim: eu também já fui soldado. Outra. Era um caso assim que a gente ria para achar graça, mas não tinha graça nenhuma. Então, essa é a alma gloriosa de Chico Xavier. Ele trabalhou até a hora da morte.
440 livros, a lápis, depois datilografados, depois digitados. Ele mesmo, sozinho, deu todos os direitos autorais a umas 30 editoras. A Federação Espírita Brasileira, ele deu 110. Os primeiros 110. E os outros, a várias editoras, inclusive uma nossa, em parceria. Eu escrevi umas mensagens, ele escreveu as mesmas. A pessoa pode confrontar para ver o estilo. O amor persiste. Então, é um vulto que nos fascina, que era o verdadeiro espírita fiel. Tentaram comprá-lo várias vezes. Nunca aceitou uma moeda de ninguém. Quando um homem muito rico do Rio de Janeiro, que era judeu, desencarnou, deixou para ele, em 1939, 90 mil réis, que era a moeda. Quando ele soube, imediatamente ele transferiu para a Federação Espírita Brasileira. Um outro foi visitá-lo e levou um automóvel novo de presente, porque ele adorava caminhar. Olha aqui, Chico, você vai aos bairros. Então, Eurípides vai dirigindo. Ele ficou deslumbrado com aquele carro. E um amigo estava lá com ele, com muitos problemas, muita necessidade. Ele, então, perguntou o que é que o homem precisava. Eu precisava de um carro para o meu trabalho. Então, leva este, meu filho. Eu ganhei hoje, leva este. Dava com o coração. Agora, um fato anedótico, mas real. As filas enormes. E quando eu ia, ficava ao lado dele, para alguma necessidade. E veio uma senhora e trouxe uma Nossa Senhora da ajuda desse tamanho. Disse, olha, Chico, minha gratidão com Nossa Senhora para que ela ajude você. E deu para ele. Ele ficou segurando. E eu tive a ideia que aquilo era constrangedor, porque nós respeitamos, mas não adoramos nenhuma imagem. E então me veio a ideia de tomá-la, porque alguém poderia fotografar e com certa malícia dizer, Chico Xavier adorando o santo. Então, ficando na minha mão, eu não chamava a atenção, coloquei ao meu pé. Aí ele disse, Chico, você quer me dar? Você precisa ficar com a mão livre. Ele disse assim, Edivaldo, mas não guarde, não, segure aí. Notem, daí a pouco chega uma senhora na fila e diz, Chico, a minha santa protetora é Nossa Senhora da Ajuda, que me ajudou a vir aqui. Então, tome ela e leve Nossa Senhora da Ajuda. Mas era de uma beleza jovial. Para concluir, ele atendeu uma senhora e ela disse, Chico Xavier, eu quero divorciar-me do meu marido, logo que veio o divórcio. Sou casada com este maldito há 25 anos. Há 25 anos que ele bebe e chega em casa insuportável. Eu, então, estou seguindo o Evangelho. Perdoar 40 vezes 7. São 480 vezes. Eu já perdoei mais de 2.000 vezes. Então, eu quero agora me divorciar e, naturalmente, eu não vou vê-lo nem na outra encarnação. Que lhe parece, Chico? Ele olhou para ela e Emmanuel disse, diga para ela que o Evangelho fala 40 vezes 7 para cada erro. Aí ela disse, não acaba nunca? Emmanuel disse, não acaba nunca. E a mulher se foi. Daí a um mês, ela voltou de luto. E o Chico, vendo-a, reconheceu e disse assim, você está de luto. Quem morreu, minha filha? Meu marido. Ai, Chico, que homem bom. Porque morreu, melhora na hora. Que homem bom, Chico. Ele bebia, não sabe, mas quando ele estava bem, Chico. E aí, Chico disse assim, mas você sofria tanto? Chico, mas eu perdoei. Não é 40 vezes 7 para cada erro? Eu perdoei. E venho aqui saber de uma coisa. Eu quero saber, Chico, como é que ele está no além. Será que ele está bem?
Chico perguntou quantos anos ele bebeu em sua companhia. 25 anos, Chico. Então ele está bêbado lá no além também. Porque a gente acha, morreu, já vai para o céu, tudo está desculpado, e diz assim, coitado, não fazia por mal, por ignorância. Então esta é uma singela homenagem ao maior médium do século XX e XXI e da humanidade nos últimos séculos. Nós, então, encerramos os nossos comentários desta noite. As nossas palestras de quintas-feiras e de sábado serão também colocadas na internet. Terças-feiras não. Então não estranhem nós fazermos com um caráter um pouco especial, porque estamos em vista à pessoa de casa. E como de hoje a 15, nossos passistas já estão em condições, depois desta palestra, nós aplicamos passos em todos. Aqui então encerramos